Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, os adolescentes também podem agora ir para a sala aqui ao lado. Vão ter a sua classe. O Cleiton vai estar ali a dar esta lição para os adolescentes. Portanto, todos os adolescentes, por favor, dirijam-se assim para a vossa sala ali ao lado. Os irmãos não se importam que eu esteja sentado, para não? Não, está boa. Aliás, daqui a bocado eu vou tirar a cadeira, que eu não gosto de estar sentado, mas ainda estou numa condição que não consigo estar muito tempo de pé. Mas estou aqui, amém? E com muitas saudades. Amém, obrigado, irmãos. A glória é toda para Ele. E eu estar aqui já é um milagre. Milagre de Deus. Mas eu não venho falar de mim aqui hoje, eu venho falar da palavra de Deus. E venho falar de algo que... Eu vou deixar aqui duas perguntas. Quem é Jesus para ti? Por que é que tu segues Jesus? Vamos pensar nestas duas perguntas. Quem é Jesus para ti e por que é que segues Jesus? Mas antes vamos ver um pequeno vídeo que vai ilustrar um pouco estas duas perguntas e porque é que eu estou a fazer estas duas perguntas. Não é por acaso, foi algo que me incomodou esta semana. Vamos ver este vídeo. Não sei se os irmãos conseguem ver eu aqui sentado, senão eu vou para ali. Tá? Podem fechar as luzes. Who was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show. His birth was a miracle. His mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see. The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. He amazed everyone. Nature obeyed He him. turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved He sinners. loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Eu agradecia se pudessem desligar aqui este ar-condicionado também. Obrigado, que está aqui um bocado frio no palco. Só no palco. Esta pergunta, quem é Jesus para ti? Ela veio, porque é que nós seguimos Jesus? E aqui neste vídeo é interessante. Não interessa a minha resposta, aquilo que eu vou dizer, o que é Jesus para mim, eu gostava que todos tivéssemos essa convicção. Portanto, a resposta está em ti. Quem é Jesus para ti? Sabe, estas duas perguntas vieram-me à mente
depois de eu estar a pensar no outro dia de alguns amigos, graças a Deus que é um pequeno número, não é um grande número, de um pequeno número, muito reduzido de amigos, que foram a minha referência na minha juventude, que foram quase como um espelho para a minha vida. Eu queria ser como eles. Eu, quando for grande, eu quero ser como eles. Eu quero servir a Cristo. E esses amigos desviaram-se dos caminhos do Senhor. Hoje eles não querem nada com Deus. Eu perguntei-me porquê? Porquê é que estes amigos que eram tão ativos na igreja, que eram um exemplo para mim, que eu queria realmente ser um dia, quando eu tivesse mais maturidade espiritual, eu ser como eles? Porque é que eles se desviaram dos caminhos de Deus? Eles abandonaram Jesus no percurso da sua vida cristã, talvez por terem expectativas demasiado altas, talvez por desilusões que são naturais. Mas, irmãos, essas desilusões, elas não podem sobressair quando nós sabemos quem é Jesus para nós verdadeiramente. Amém, irmãos? Nós temos que saber quem é Jesus para nós verdadeiramente, quem nós somos em Jesus Cristo, porque é que nós seguimos Cristo. E hoje queria falar precisamente sobre este desafio de nós seguirmos a Jesus Cristo. E vamos abrir com duas passagens, e vai ser projetada na tela várias passagens bíblicas na nossa versão que normalmente nós passamos aqui na igreja, nova versão transformadora, mas eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a maior parte das traduções que os irmãos têm nas vossas Bíblias. Também é importante a gente comparar e ver a riqueza de uma e de outra versão. Vamos abrir em João, no capítulo 6, e no verso 35 a 37. João 6, verso 35 a 37. Esta é uma palavra bastante conhecida que todos nós sabemos, alguns de cor até, que diz assim: Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, irmãos? São palavras maravilhosas. Nós gostamos de ouvir, palavras que nos entusiasmam, principalmente quando nós estamos a dar os primeiros passos na nossa caminhada cristã. E depois no verso 66, no mesmo capítulo de João 6, 66 a 68, que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Aqui é que a porca torce o rabo. Aqueles discípulos andavam com Jesus diariamente, viam os milagres, viam as maravilhas, mas mesmo assim quiseram voltar para trás. E eles dizem aqui a palavra de Deus: e já não andavam com ele. Desde então, e então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós podemos aqui ver que é tão bom ouvirmos estas palavras de amor. Eu sou o pão da vida, quem vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas chega um tempo, irmãos, que as dificuldades começam a chegar, as lutas começam a chegar à nossa vida. E nós começamos, tal como o verso 66 diz, em que o abandonamos. E foi isto que aconteceu com estes meus amigos, que hoje eu lamento, e quando falo com alguns deles, pelo menos um não quer nada com as coisas de Deus, eu digo assim: isto é incompreensível, como é que este homem viveu experiências tão maravilhosas e hoje não quer nada com Deus. Mas eu hoje tenho o discernimento espiritual que aquela palavra que foi dada àquele homem caiu em solo pedrenoso, em solo duro, não fez raiz. A palavra de Deus tocou na vida daquele homem, durante o tempo em que as coisas andaram bem, naquele primeiro amor, tudo andava a correr bem, tudo era uma vida de bênçãos. Mas quando as dificuldades começaram a ser cobradas à vida daquele homem, ele não conseguiu aguentar, porque a palavra de Deus, e hoje chega à conclusão que a palavra de Deus não estava verdadeiramente enraizada no seu coração.
E é esta palavra, irmãos, que tem que realmente, quando ela é pregada, ela tem que ser tocada, ela tem que ser germinada na nossa vida com uma forma totalmente sólida. Não de uma forma, digamos, quase aleatória. Ai, que bom ouvirmos que o Senhor nos ama, que é tudo bênção. Não, irmãos. O Evangelho não é um Evangelho de felicidade, de bênção. Isso é um Evangelho que nos querem incutir hoje na era moderna. Vale a pena vivermos com Deus, ao nosso lado. Mas este Evangelho é um Evangelho de lutas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Portanto, nós não estamos aqui, nem ninguém aqui deste palco alguma vez proclamou, venham a Cristo, vocês vão só ter bênçãos na vossa vida, isto vai ser uma maravilha, vocês vão todos enriquecer, vocês vão ser maiores, vocês até vão ter lá um terreno no céu, que agora há quem venda terrenos no céu. Essa eu fiquei banzado, não é? Já tinha visto na internet, mas eu quando vi aquilo deu-me vómitos de alguém a vender terrenos no céu. Não é? E já estavam esgotados. Vocês apressem-se, porque há pouco, já os condomínios já estão todos vendidos. Há poucos metros quadrados. Como se houvesse a seção de pessoas, como se a nossa reserva no céu já não estivesse lá prometida e reservada pelo nosso Deus. Amém? Essa é uma promessa para cada um de nós. Mas voltando ao tema que é o mais importante, irmãos, nós vemos que aqui muitas vezes nesta fase em que nós passamos já aquele primeiro amor, em que nós começamos a ter lutas, dificuldades, quando nós não temos a palavra de Deus bem agarrada no nosso interior, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que saber mesmo quem nós somos, porque tal como o verso 36 e quando nós lemos, aqueles homens viram sinais, prodígios e maravilhas e mesmo assim eles não creram quando as dificuldades vieram, quando as perseguições vieram, quando os outros começaram a cobrir. Tu andaste com Jesus, tu és daqueles que andas com Jesus. Até Pedro negou Jesus 3 vezes. Portanto, irmãos, nós temos de ter cuidado. E no verso 60 de João diz mesmo que o discurso é duro, exige mais que eu posso dar. E aqui é verdade. Vamos ver este verso que é interessante. João capítulo 6, verso 100. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Vejam lá, eles já estavam com esta preocupação. E muitas vezes, irmãos, nós caímos na tentação de queremos ouvir bons discursos na igreja, daqueles que nos alegram, que nos fazem bem a alma e nós saímos da igreja. Ai, que boa pregação. Fui tão abençoado, mas quando nós ouvimos um discurso que não nos interessa, um discurso duro, que é o discurso da verdade, muitas vezes da palavra de Deus, o pastor hoje e o pregador estavam muito duros, que coisa, assim deixo de ir à igreja, para ouvir estas coisas, não, vou à internet e vou ver pregações que me encham. Irmãos, duro é este discurso, irmãos, mas é este discurso, irmãos, que muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer que nós ouçamos. E nesta manhã é para nós relembrar quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para nós? Que nós possamos fazer um rewind na nossa vida e fazer para trás, andar para trás e dizer, durante todas as lutas e dificuldades da minha vida, quem é que eu tenho, para quem tem servido Jesus? O que é que Jesus significa na minha vida? Porque é que eu o sigo? Porque se nós o seguimos só para nos encontrarmos aqui ao domingo, irmãos, é uma maravilha. Como família, nós estarmos aqui juntos, encontrarmos, celebrarmos a Deus. Mas se é só para nos encontrarmos, irmãos, então vamos arranjar um clube lá fora, um clube desportivo ou recreativo, e encontrarmos todos ao domingo, uma hora qualquer. Não, nós não viemos aqui por ritual. Nós vimos aqui para celebrar a Deus, para nos alegrarmos como família de Deus, mas sobretudo porque nós queremos seguir a Cristo todos os dias na nossa vida, quaisquer que sejam as dificuldades, quaisquer que sejam as lutas que vêm à nossa vida. Amém, irmãos? É isso que eu gostava que nós levássemos depois desta pregação para casa, irmãos. Nós reformulemos quem verdadeiramente é Jesus Cristo para nós. O Evangelho, como eu disse há pouco, não é um Evangelho de felicidade. Isso que pintam aí alguns pregadores e que muitas vezes vemos na internet é puro engano do diabo. O Evangelho tem que ser mostrado como algo real.
Sabemos que vamos ter aflições, sabemos que vamos ter lutas, porque somos um povo de Deus, mas há promessas na palavra para a libertação do povo de Deus quando vêm essas dificuldades, promessas muito importantes. E se quando nós sabemos verdadeiramente qual é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos filhos abençoados, somos filhos resgatados, somos amados pelo nosso Deus. Amém, irmãos? Nós somos amados pelo nosso Deus. Tu podes estar a passar uma situação muito difícil de casamento, de finanças, de doença. Parece que não há solução à vista, mas tu és amado pelo teu Deus. Deus não está a dormir, Deus não está distraído. Isso é o que o diabo quer pôr no teu pensamento. Não estás a ver nada a acontecer. Deus, no seu tempo próprio, Ele vai te dar a resposta. Só que tens de ter a resiliência própria que vem do próprio Deus. Mas essa resiliência, essa resistência, ela vai acontecer quando tu souberes verdadeiramente qual é a tua identidade em Cristo, quem é Cristo para ti e porque é que tu segues Cristo. É tão simples como isto, irmãos. Então, minha pergunta hoje, geral, é: até onde nós estamos dispostos a seguir Jesus Cristo? E eu gostaria de fazer aqui um paralelismo entre a vida cristã e a caminhada de Israel, entre o Egito e a Terra Prometida. Em primeiro lugar, nós vamos começar, como sempre dizemos, peço um pleonasmo, pelo início, o início da caminhada. Ou seja, quando nós, na nossa vida cristã, aceitamos Jesus Cristo é-nos apresentado como o Salvador, como o Senhor, como aquele que deu a sua vida por nós. Nós estávamos perdidos, sem solução, mas Jesus Cristo, Ele morreu na cruz de Calvário, Ele deu a sua vida, Ele resgatou todo o nosso pecado através do sangue vertido na cruz de Calvário. Por isso é tão importante, irmãos, quando no primeiro domingo do mês nós temos a mesa da ceia do Senhor e celebramos aqui através dos símbolos do corpo, que através do pão que está aqui exposto na mesa do Senhor, em que simboliza realmente o corpo do Senhor moído pelas nossas transgressões, o vinho ou o sumo que simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz de Calvário. E é por isso que é uma cerimónia tão importante, irmãos, na nossa vida, como cristãos, irmãos. E é isto, irmãos, nós temos esta conversão, este encontro, e isto tem a ver também com o povo de Israel, quando o povo de Israel é libertado do Egito. Então é uma situação de gozo. O povo que estava oprimido, já tem a noção, não, nós agora vamos ser libertados. Vamos para uma nova terra, a terra que nos está prometida. Há um primeiro amor, não só na conversão, quando nós damos a nossa vida a Cristo, que há um entusiasmo tão grande na nossa vida. Eu lembro, nos primeiros tempos, que tudo era rosas, tudo era maravilhoso. Em termos de bênçãos, em termos de tudo, nós vivíamos realmente o Evangelho, porque estávamos naquele primeiro amor. E o povo de Israel, a mesma coisa, foi um povo abençoado. E nesta fase do início nós destacamos as bênçãos, as vitórias. E em relação ao povo de Israel, há uma passagem em Êxodo, no capítulo 12, verso 35, podemos ler: depois do faraó dar ordem para o povo israelita sair, após já a 10ª praga, eles enriqueceram com ouro e prata. Portanto, eles não só saíram daquela terra que os oprimia, mas eles saíram cheio de bens preciosos, ouro e prata. Diz assim a palavra de Deus neste versículo 12, Êxodo 12, 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam tudo aquilo que eles lhe pediam e despojaram os egípcios. Veja, um povo oprimido que tem uma promessa, que é libertado do cativeiro e tudo. Esse povo que era o povo opressor é despojado de tudo. Tudo que eles pediam, eles lhes davam. O povo de Israel veio enriquecido. Vemos também em Êxodo, no capítulo 15, verso 20, um pouco mais à frente, depois dos carros e dos exércitos de Faraó terem sido engolidos pelo mar, vemos Miriam a dançar com as mulheres. E diz assim nesse versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Era um tempo de festa. Isto tem a ver também com o primeiro amor. É um tempo de celebração sempre. Tudo está bem. Parece que tudo está a correr bem. O Senhor nos coroa de bênçãos. Estamos naquela fase que não vemos nada que nos impeça
de progredir na nossa caminhada cristã. E fazendo um paralelo com essa caminhada cristã, seguir a Cristo no meio das bênçãos é muito fácil, irmão. É ou não é, irmão? Nós ficamos regozijosos. Eu tenho Cristo no meu coração, eu sou um cristão, até usamos a placa, eu sou um cristão. Mas é nos momentos fáceis que é ser fácil ser cristão. Nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, irmãos, posso-vos dizer por experiência, não é nada fácil. Então há duas premissas que nós temos de ter. A tal premissa é de sabermos quem somos em Cristo e sabemos quem é Cristo para nós. Porque é que o seguimos? Agora vamos passar do início para o meio da caminhada. Estamos aqui num trajeto. Aqui já está, o povo já está no deserto. Alta aí. Já as coisas já vão acontecer de forma diferente. Passou o tempo da festa, das danças, de ficarem com tudo dos despojos. E agora temos as provações, a renúncia. Temos a bênção sob medida. Reparem que o povo de Israel recebia do maná do céu aquilo que era preciso para aquele dia. Não era aquilo não estava catalogado. O Senhor disse, olha, vocês vão receber tanto por dia. Não é tanto por dia, é conforme as necessidades do povo. E nós, no nosso pedido de bênçãos para a nossa vida, muitas vezes queremos tudo. E muitas vezes o Senhor dá-nos a conta-gotas, aquilo que nós precisamos, a cada dia. Mas é aquilo mesmo que nós precisamos, aquilo que nos faz falta. Mas como homens e mulheres egoístas que somos, porque somos humanos, somos falhos, somos carne, queremos mais, queremos mais. Senhor, isto não basta, isto não chega. Mas Deus dá-nos aquilo que é essencial. Assim Ele fez com o povo de Israel. Ele dava conforme a necessidade. E é neste tempo, no meio da caminhada, no meio do deserto, no meio de situações em que nos provocam, digamos, desconforto, tribulações, a forma de ver diferente. Senhor, mas é isto, a vida cristã é isto? É, a vida cristã é isto. A vida cristã é isto. Então é tempo de nós pormos em exercício a nossa fé e a nossa autoridade, porque nós, se sabemos quem somos em Cristo, temos toda a autoridade, e é isto que falha muitas vezes em nós, como filhos de Deus. Nós não usamos a autoridade que Deus nos concede. Essa autoridade de impormos as mãos sobre os enfermos, essa autoridade de impormos as mãos sobre nós próprios, essa autoridade de nós comandarmos para aquela situação na nossa vida sair. Não pedir só, o Senhor faz isto. Não, nós temos essa autoridade. Senhor, eu comando em nome de Jesus que esta situação da minha vida saia agora, em nome de Jesus. E isso muitas vezes o diabo quer esconder do povo de Deus, que tem essa autoridade. E é neste tempo que nós temos este privilégio de lutarmos contra o diabo e vencermos e pormos em prática a nossa fé. O meu desafio nesta manhã, irmãos, vamos pôr em prática aquilo que nós temos como filhos de Deus. Esta autoridade que Deus nos concede. Quando as pessoas vierem à frente, quando as pessoas precisarem, não nos vamos acanhar, nós temos autoridade. Não tem que ser o pastor, não tem que ser os líderes, não tem que ser aqueles que estão a exercer ministério, que têm poder só. Irmãos, todos nós temos esse poder se nós estamos enraizados na fé, se nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. Então vamos exercer esta autoridade. Neste tempo de do meio da caminhada, nós vemos também no povo de Israel, estamos a fazer um paralelismo entre os dois, na nossa conversão, na nossa vida cristã e o povo. Nós vemos já a Miriam, que só gostava era de festa e de danças, já não a celebrar. Mas ela já estava a revoltar-se, inclusive contra o próprio irmão Arão. Aliás, Moisés, desculpem, com maus pensamentos, com inveja. E podemos ler, os irmãos podem ver em casa o livro de Números, capítulo 12, são uma passagem muito interessante sobre toda esta mudança que há no espírito de Miriam também. E na nossa vida, o nosso propósito de seguir Jesus vai ser constantemente testado, irmãos. Nós temos de ser constantemente testados na nossa fé. E nós temos de estar preparados para, em nome de Jesus, nós respondermos também com um acto de fé. Se o Senhor diz na sua palavra, se está escrito na sua palavra, promessas para a nossa vida, nós temos que nos agarrar a essa promessa. E mesmo se o Senhor
naquela altura não fizer em relação àquela promessa, porque Ele tem um caminho melhor. Então nós temos que nos abandonar nas mãos do nosso Paizinho e dizer: Senhor, que se faça a Tua vontade, acima de tudo. Mas eu gosto de realçar: Senhor, mas Tu tens lá escrito na Tua promessa. Eu já vou dar um pouco do meu testemunho que estou a passar neste momento, que tem a ver com isto, a luta que eu tive sobre esta questão. Está escrito na Tua promessa, e depois eu via realidades diferentes a acontecer e via as coisas a acontecerem. Senhor, está escrito na Tua promessa, quando é que vai durar a Tua promessa? E a gente começa a fazer perguntas a Deus que não tem nada que fazer. Porque se nós nos abandonamos à Sua vontade, é porque confiamos nele. Então aí nós vamos ter vitória. E nós não vamos ter vitória quando andamos com aquele stress todo: Senhor, porquê? Porquê é que está a acontecer isto? Porquê? Em Abacuque 3, 17 e 18, no Velho Testamento, já no terminal do Velho Testamento, diz assim a palavra de Deus. É uma palavra também que todos conhecemos, que é difícil de ler, que este discurso também é duro. Eu hoje vou só ler palavras duras. Também há algumas de bênção, porque o Senhor nos prometeu. Mas Abacuque 3, 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz que os meus pés como os da corça e me faz andar em sítios de grande altitude. Irmãos, ainda que tudo esteja vazio à nossa volta, todavia eu ainda me alegro no Senhor. Este é o grande segredo da vitória do crente, do cristão. Este é o grande segredo. Não é fácil ler isto, porque nós começamos a olhar para a nossa vida, então se eu ficar sem nada, seco, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Então a minha pergunta é outra pergunta: será que nós, deixando de ver as bênçãos da nossa vida, continuamos a seguir Jesus? E essa pergunta fica para ti. Não sei o que estás a passar, até pode estar na maior, a passar uma situação, como eu digo, de cruzeiro. Vais no mar, um bom cruzeiro, mar calmo, nada está a acontecer. Só tens a dar graças, mas pode estar a passar também. E eu creio que temos aqui irmãos e irmãs que estão a passar por momentos muito difíceis. E minha palavra para ti é assim: todavia alegra-te no Senhor. Todavia alegra-te no Senhor. Lembra-te que o teu Deus não está a dormir. Ele não está distraído. Ele não está distraído. E em relação a esta pergunta que eu fiz, esta pergunta final, será que nós, deixando de ver as bênçãos da nossa vida, nós continuamos a seguir Jesus? Ou então temos que rever as respostas que nós damos, como o vídeo aqui nós vimos? Refazer essas respostas, lembrarmos do seu amor, lembrarmos da sua fidelidade, é tão importante. Isto tem a ver com aquilo que eu estou a passar, por exemplo, na minha vida. Irmãos sabem que eu não vou dar um testemunho porque passava aqui o dia inteiro a testemunhar. Mas só assim alguns lives que eu acho que devo dizer aos irmãos, que alguns irmãos talvez não saibam. Mas desde que me foi diagnosticado a minha doença, a minha não, que ela já não é minha, ela já não me pertence, mas que me foi diagnosticado em final de 2022, um cancro no pâncreas. O milagre começou logo ali a acontecer. Sabem porquê? Porque se eu não fizesse um exame de rotina para ver uma coisa qualquer que tinha a ver com uma situação muito simples que eu tinha tido no esófago, eles nunca tinham detectado que eu tinha um cancro. E se calhar eu hoje não estaria aqui, porque o cancro, eu não tinha dores nenhuma, estava bem, mas o mal já estava lá e já de um tamanho muito grande. E a coisa, se não se fosse descoberta, portanto, o milagre começou logo ali. Por um exame muito simples, casual, quase, foi descoberto. Mas espera aí, há aqui uma coisa que nós estamos preocupados. E quando eles me disseram,
eu fiquei calmo, fiquei em paz mesmo. Olha, Senhor, é mais um desafio. Passado dias, claro, as coisas já não foram assim tão calmas para mim, né? Mas foi interessante como é que Deus trabalhou logo ali. Eu comecei a ver a mão de Deus. Olha, isto foi descoberto por uma situação que não é casual. Isto foi Deus que quis que se fosse visto que este tumor tinha que ser tratado. Ora, depois tive a notícia que o tumor não podia ser operado, não podia ser feita intervenção cirúrgica, porque é um tipo de tumor especial do pâncreas, e tal e tal e tal. E eu disse, tudo bem, então, e o que é preciso fazer? Tratamentos. E eu pus no altar de Deus, Senhor, tu podes curar já instantaneamente o tumor, pode já ficar desaparecido. Porque eu já tinha tido experiências, tive experiências já há 20, 30 anos, também de um milagre, de umas hernias que eu tinha na coluna, que desapareceram, e já dei esse testemunho aqui. Esse foi um milagre que praticamente não foi instantâneo, demorou meses, mas eu, um dia num culto, o Senhor curou-me mesmo, senti-me no meu corpo, as hérnias a desaparecer, e foi comprovado cientificamente, com exames, que as hérnias estavam lá e depois desapareceram. Portanto, eu não fui operado, elas foram para algum lado. Então foi o Senhor que me curou. Portanto, para mim, nesta questão de milagres, eu já estava naquele campeonato, assim, estava na Liga dos Campeões, assim, já habituado. Pronto, Senhor, já fizeste isto, vais fazer também. Mas não é fácil, claro, porque eu esperava que fosse mais rápido e já vai a caminho de 2 anos. Mas uma coisa é certa, os tratamentos que eu tenho feito têm-me deitado muito abaixo, é verdade, tenho sentido muitas dificuldades, mas, irmãos, eu fiz um pacto com Deus. Estou a dizer isto, irmãos, não para me exaltar de maneira nenhuma, mas para ajudar alguns irmãos que estejam a passar momentos similares, até noutras áreas. Parece que não há solução, o desespero, pois eu ouvia aquelas vozes, ei, cancros de pâncreas, isso é morte imediata e tal, isso é boas notícias, morte imediata. E eu comecei assim a falar com Deus, muito, muito, muito próximo de Deus, e isto tem sido também uma experiência na minha vida de estar mais perto de Deus, de aprender dele. E eu disse, Senhor, tu és um Deus extraordinário. Tu esperaste que eu chegasse a esta fase da minha vida, já da velhice, da fase descendente, para me dar esta experiência. Esperaste que eu me reformasse e eu já a fazer planos para gozar a vida com os meus netos e tal, e de repente, puma, tu dás-me isto. Epá, que grande presente tu me deste, Senhor. E eu comecei, agora é assim, Senhor, está escrito na tua palavra, em Isaías, que é pelas tuas pisaduras que nós somos sarados. E eu agarrei-me àquela palavra, irmãos, desde o início. Mas o Senhor muitas vezes tem outros caminhos. Há promessas na palavra de Deus, mas muitas vezes nós ficamos confundidos. Mas, Senhor, porque é que... E eu tenho experiências de amigos e amigas da minha vida, cristãos, que todos estávamos à espera de um milagre e o Senhor levou-os. Porque era o melhor caminho, porque Ele tinha um plano para levá-los mais cedo. E eu tinha dificuldade em pôr isso em equação com o meu Deus. E nas minhas orações e conversas com Deus, eu disse, Senhor, esta é a tua promessa. E sabe, irmãos, eu só obtive a paz completa quando um dia eu me abandonei nas mãos de Deus e disse assim, Senhor, está escrito na tua palavra que é pelas tuas pisaduras que nós somos sarados. Mas, Senhor, se é da tua vontade que eu seja levado para ti, leva-me. E sabem, irmãos, foi a partir daí que eu tive paz completa. Quando eu abri o meu coração e disse, Senhor, leva-me. Sabes que eu amo a vida, sabes que eu tenho uma família que eu amo, que eu precisava de acompanhar os meus netos, a sua vida, mas, Senhor, se é o teu plano, leva-me. E sabe, irmão, foi a partir daí que o Espírito de Deus começou a contender comigo e disse, a tua história de vida ainda não acabou. Tu ainda tens algo para dar na obra de Deus. E o teu testemunho vai ser de bênção para muita gente. Então eu estou à espera da cura total, decretada pelos médicos, com alta, com tudo, com todas as evidências. Não que eu duvide, mas eu gosto de fazer as coisas como deve ser. E eu vou dar este testemunho não só aqui na igreja, mas sobretudo vou ser usado por Deus. Eu sei que Deus vai me usar. E já está a usar naquilo que eu às vezes falo lá fora, da minha experiência, as pessoas ficam tocadas
E a minha própria médica oncológica, eu já lhe falei da minha fé, e ela ri-se quando eu digo, senhor, ela no outro dia disse-me, a Sr. Tavares, há aqui mais uma coisa maravilhosa, o seu tumor regrediu 8 milímetros. E eu disse, 8 milímetros, doutor, e vai regredir totalmente, vai ficar totalmente seco. E ela riu-se, você tem uma grande fé. É isso mesmo. Portanto, há pessoas que estão a ser tocadas também sobre esta minha experiência. E as análises que eu estou a ter últimas estão a ter valores praticamente normais. Portanto, eu estou a ter todas as evidências que Deus está a fazer a cura. O tempo dele não é o meu. Eu gostaria que fosse para ontem. Não é. Ainda se calhar falta algum tempo. Eu estou na espera, estou na expectativa, mas estou na certeza. E quando me vêm reações adversas que advêm dos tratamentos, da químio, tudo isso, que são coisas normais, que a gente não pensa, num dia está muito bem, no outro dia está muito mal disposto, cheio de dores, e nesse dia quase não tenho força para orar, nem disposição, mas eu vou buscar forças lá mesmo ao fundo e dizer, Senhor, a minha visão, aquilo que é a tua cura para a minha vida, ela não muda. A minha fé, aquilo que tu já falaste comigo, ninguém pode pôr em causa. E o diabo não vai pôr em causa. Mas há uma coisa que é certa, Senhor, eu estou a sofrer, mas eu sei que tu não estás distraído. E no dia a seguir o Senhor dá-me livramento. E ajuda-me a ultrapassar isto. Não tem sido fácil. Mas, irmãos, eu estou a dar esta palavra para incentivo para irmãos, não só na questão da doença. E eu sei que há irmãos que estão a atravessar momentos também difíceis. Irmãos, não desistam. Não se vão abaixo. É isso que o diabo quer, é que nós desistamos. Que deixemos ter a capacidade de orar, de sermos restaurados. Mas vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. A promessa de Deus está lá escrita para nós. Se Deus falou ao teu coração, aceita que aquilo é verdade, aquilo Deus vai fazer. E, acima de tudo, termos esta identidade, sabermos quem nós somos. Eu sou um filho amado por Deus. Eu sou uma pessoa especial. Tu és uma pessoa especial. E qualquer que seja a luta que estás a atravessar nesta manhã, em todas as áreas da tua vida, entrega mesmo em Jesus Cristo. Não duvides que Deus vai dar a solução para o teu problema. Amém? Amém, irmãos? É isto que eu queria partilhar convosco. E vamos também relembrar um pouco, não vamos falar dessa situação, mas a história de Jó. É o exemplo máximo que nós vemos na Bíblia Sagrada. Mesmo depois de ficar sem nada, de sofrer tanto, de todos o abandonarem, o que é que ele fez? Ele continuou a louvar o seu Deus. Ele não renegou a Deus. É isto que nós temos de fazer, irmãos. Mesmo quando nós estamos naqueles momentos já que parece que chegamos ao limite. Houve um dia neste processo todo que eu passei, foi o ano passado, foi tão grave, eu não tinha posição para estar, eu não tinha forma de dormir, eu não tinha forma, o meu corpo estava no limite, eu disse mesmo a Deus, Senhor, eu estou no limite, Deus, eu cheguei ao limite, eu não sei, tu dizes na tua palavra que não nos dás provações maiores que aquelas que nós temos capacidade de fazer, eu já não tenho mais capacidade, Senhor, faz aqui um milagre. O irmãos foi taxativamente, irmãos. Eu fui para a cama depois, eu já não tinha posição para dormir, mas mesmo assim ainda não estava melhor. No dia a seguir eu estava totalmente restabelecido e restaurado. E eu disse, Senhor, vale a pena ser teu, vale a pena ser teu filho. Vale a pena saber quem nós somos, vale a pena seguir-te. Vale a pena seguir-te, Senhor. E eu digo aqui, irmãos, querida igreja, mesmo para pessoas que estejam aqui pela primeira vez, vale a pena vocês conhecerem este Deus. Este Deus hoje em dia é muito zombado. A fé cristã é muito zombada, como hoje ouvimos falar. Porque o diabo sabe o seu destino, sabe que está a acabar o seu reinado. Sabe que são os últimos dias que estamos a viver. E ele procura denegrir toda a fé cristã. Mas há uma coisa que nós temos que levantar bem alto. A nossa verdade, a chama que está dentro de nós, como igreja, nós não nos podemos calar. São os tempos difíceis que estamos a atravessar e está em nós a capacidade de nós podermos dizer nós somos filhos de Deus, há um Deus que é a solução, há um Deus que nos ama e há um Deus que enviou o seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário por ti e por mim. Por isso é que nós estamos aqui. Então,
Vemos aqui vários exemplos da história de Jó. O rico, aquele jovem rico que em Marcos 10 perguntou a Jesus o que era preciso para fazer para herdar a vida eterna. E sabem, este não estava também. Ele julgava que era mais simples seguir Jesus. Quando Jesus disse, olha, vende tudo e dá aos pobres e depois segue-me. Oh, e agora? Se ele se calhar dissesse a nós a mesma coisa, o que é que nós dizíamos? Oh Senhor, espera aí, esta parte é que não estava à espera. Seguir-te é bom, mas quer dizer, dar tudo, ficar sem nada, como é que vai ser? Ele não quis pagar o preço, porque ele não estava disposto a segui-lo na sua totalidade. E connosco muitas vezes é o mesmo. Nós dizemos, Senhor, eu quero seguir-te, é verdade, conta comigo, mas nesta área tu sabes que eu não gostava de abdicar deste meu prazer, deste meu pequeno vício, deste meu hobby. E mais tarde ou mais cedo, acabamos por desistir de seguir a Jesus Cristo. Porque não é possível segui-lo numa parte da nossa vida e outra parte pertencer à velha vida ou ao velho homem. E essa é a dificuldade, irmãos. Essa é a dificuldade. Seguir a Cristo não é fácil. Mas se nós queremos seguir com compromisso, irmãos, nós temos que deixar muita coisa para trás do velho homem. E há duas perspectivas nesta caminhada do meio que eu também queria aqui realçar, que é uma questão de uma perspectiva incorreta e uma perspectiva correta. Vou primeiro para a incorreta, já que estamos a falar das partes que não são tão agradáveis. A parte incorreta sobre a vida cristã. Achar que tudo é agradável, tudo é bênção. Pura ilusão, meus irmãos. Pura ilusão, como nós falamos. Já falámos deste verso que está escrito na palavra, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, pois eu venci o mundo, está em João no capítulo 16 e no verso 33. Mas alguns, no meio da caminhada, procedem com uma palavra que eu disse há pouco. Ela cai naquele solo empedernido, naquele solo rochoso. E que está escrito em Mateus no capítulo 13 e verso 20 e 21, que diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ao chegar-lhe a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E nós vemos exemplos disto, de pessoas que ouvem a palavra, até vêm à igreja, até são fiéis na primeira parte da caminhada, mas quando chega às tribulações, aquela palavra que eles receberam, ela caiu num solo que não está preparado para receber esta mensagem da palavra de Deus. Porque o mal e o objetivo principal do ser humano, como nós que somos falíveis, é o bem-estar. O ser humano quer por natureza o bem-estar, o conforto, a felicidade. É o ter, é o possuir, é o focarmos naquilo que é passageiro, que nos dá prazer. Mas se nós queremos ver, irmãos e irmãs, aqui na igreja, irmãos, e eu estou a falar para a igreja com todo o respeito, se nós queremos ver pelos olhos espirituais, nós temos que ser como aquela boa terra que recebe a palavra, a semente, que a compreende, que a aceita, mas ela é frutificada. Ela não fica ali, caiu no solo rochoso e não passou, não houve raiz. Ela é frutificada. E é isso que nós vemos quando nós vemos alguém que aceita Jesus e nós vemos a sua evolução espiritual, alguém que não ficou ali no meio do caminho. Porque é muito bom, irmãos, virmos à igreja, estarmos com os irmãos, ouvirmos os cânticos, participarmos, levantarmos as mãos, sei lá, e saímos daquela porta. Graças a Deus, que culto maravilhoso, que culto maravilhoso. Mas segunda-feira começa a luta. Tenho este problema para resolver. Tenho esta conta para pagar e não tenho dinheiro. Um desaguisado com a nossa esposa ou com o nosso marido. Como é que vamos resolver isto? Num diagnóstico médico não estávamos à espera. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós lembrarmos que como filhos de Deus nós somos mais que vencedores, também está escrito na palavra, isso faz toda a diferença, irmãos. E não é só para papaguearmos a palavra, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Mesmo na condição humana, estamos a ver que estamos derrotados neste momento, não estamos a ver as coisas acontecer,
Mas, irmãos, lembra-te, tu és mais que vencedor em Cristo. Então, é importante, irmãos, se nós decidimos seguir a Cristo, ter um compromisso com Ele, e sim nas respostas que nós possamos dar quando nos fazem pergunta, quem é Jesus para ti? Nós precisamos dizer, Ele é tudo para mim. Ele é a razão do meu viver. Amém, irmãos? Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão de eu estar aqui. Ele é a razão de eu ser mais que vencedor. Porque nós sabemos qual é a verdadeira identidade. Agora eu queria passar para a perspectiva correta, e não vou demorar muito mais, da vida cristã. A visão de Deus é sobretudo a formação do caráter cristão em nós. É o ser. Não é o ter, é o ser, é a nossa identidade. E nós já temos falado aqui várias vezes sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos? Somos filhos de Deus, somos filhos amados, somos justificados, somos santificados e somos destinados a uma vida eterna com Ele. Amém, irmãos? Temos essa promessa, irmãos. Maravilhoso. As lutas podem ser grandes aqui, mas nós temos uma vida eterna lá, preparada. Não há venda, não há terrenos à venda. Está lá um espaço preparado para nós, pelo nosso Deus, porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Então é isto, sabemos que nós somos em Cristo, em vez de termos do nosso lado e como foco as promessas de Deus e do eterno. E por isso, irmãos, é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, dar a verdadeira importância ao nosso encontro com Cristo, reconhecer o seu amor, o sangue vertido na cruz, não só por ti e por mim, saber que Ele depois de ressuscitar e subir aos céus, deixou-nos o seu Espírito que habita dentro de nós, irmãos. E é tão bom sabermos que temos o Consolador dentro de nós, que nos guia, que nos dá a direção, mas nós temos que pedir essa direção, nós temos que pedir esse conselho, nós temos que ter a percepção que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então a maior experiência que nós vemos em milagres de Deus, por exemplo, na área da saúde, por exemplo, na questão do cego de Jericó, a maior experiência não foi ser curado, não foi começar a ver, mas foi ter um encontro real com Jesus. Essa foi a premissa principal. A maior experiência do paralítico de Cafarnaum não foi ser curado e andar. Claro que foi importante, mas foi o quê? Em primeiro lugar, o que é que Cristo quis fazer? Perdoados são os teus pecados. Crê em Jesus Cristo, então agora levanta-te, toma a tua cama, vai e fala deste milagre àqueles que te conhecem. Isto é que é o importante. Em primeiro lugar, a cura da nossa alma. E o resto vem por acréscimo. Então é importante nós termos uma perspectiva correta da vida cristã, porque se não tivermos essa perspectiva, irmãos, mais tarde ou mais cedo, nós não suportamos a prova e desistimos de o seguir. E isto aconteceu com esses meus amigos também. Eles não suportaram as provas, que eu sei que eles foram grandes na sua vida, mas que eles não tinham a palavra de Deus tão enraizada assim na sua vida e desistiram. E hoje um deles, inclusive, nega que haja Deus. E eu fico assim, não vale a pena. Só o Espírito de Deus pode realmente falar ao coração deste homem que está empedernido, está verdadeiramente revoltado e chocado. Depois temos o alvo e os obstáculos. Quem segue Jesus sabe para onde ele vai. Jesus foi para junto do Pai, ele teve que passar pela cruz, e nós temos também a certeza, sabemos quem somos, que vamos para junto dele. Mas também temos várias cruzes no caminho. As nossas cruzes não se comparam com aquela em que Jesus foi crucificado. Mas temos cruzezinhas pequenas no caminho. Para nós são muito grandes, e essas cruzes muitas vezes impedem-nos de segui-lo verdadeiramente. Então nós queremos reinar com Cristo na glória. Podemos beber o cálice do sofrimento e da morte que Jesus bebeu. Vamos ler em Marcos 10, versos 35 a 40. Marcos 10, 35 a 40. E diz assim: aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes Jesus: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber,
Sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então os discípulos estavam preocupados os lugares de referência. Eu quero me sentar à tua direita e à tua esquerda. Os outros se tramem. Mas eu quero ter um lugar de excelência. Há aquelas pessoas que vão, às vezes até não são convidadas para festas, mas querem estar juntos dos donos do evento. São os tais penetras sem vergonha nenhuma. Nem têm confiança com as pessoas, mas querem estar ali, parece que estão prontos para a fotografia. Aqui os discípulos também queriam. Estavam preocupados. Eles não estavam preocupados em beber o cálice da provação. Qual é o teu lugar? E Jesus, claro, como Deus que é, ele teve a resposta certa. Vocês podem beber o cálice, é verdade, mas quanto ao lugar que vocês vão ocupar, isso não me concede a mim. Concede a quem está reservado. Então ele abriu ali uma porta, mas foi uma lição para estes homens. Que nós possamos seguir Jesus com humildade, sabendo o nosso lugar, e mesmo quando nós estamos a passar por dificuldades, quando nós estamos a passar pelo vale da sombra da morte, um dos salmos que eu muito cito nesta minha caminhada é o Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Promessa de Deus, irmão. O teu vara e o teu cajado me consolam. Então, quando nós seguimos Jesus, temos a nossa vida sentada dele, não perdemos a nossa vida, mas pelo contrário, nós achamos uma nova vida em Cristo. Em Mateus 16, 25, estou mesmo a terminar, diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém, irmãos? Que privilégio. Quem quiser salvar a sua vida, a seu belo prazer, da forma que é a sua forma de ver, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la completamente. E até na morte física vemos que muitos discípulos, mártires, e ainda hoje, homens e mulheres que não renegam a sua fé, na perseguição que hoje a igreja tem, cada vez maior à volta do mundo, irmãos, eles morrem, perdem a sua vida, mas eles não negam a sua fé. Então que nós possamos, ainda por cima, com o privilégio que temos de estar num país que há liberdade religiosa, embora às vezes relativa, mas enfim, damos graças a Deus pela liberdade que temos. Ainda temos portas abertas para pregar a palavra de Deus, mas que nós possamos estar conscientes que o nosso foco é Jesus Cristo. Que o nosso foco é que a glória seja para Ele. Quando nos reunimos, quando falamos com as pessoas, que nós possamos ser o reflexo do espelho de Cristo. Quando falamos às pessoas, elas possam sentir: esta pessoa é diferente. Esta pessoa tem algo a mostrar diferente. E agora, para terminar mesmo, o pregador diz sempre que está para terminar, mas é mesmo agora que é a chegada. É a chegada, eu estou a fazer esse tipo de filme. Temos a chegada por fim. Tivemos o início da caminhada, o meio, com as duas perspectivas, meditámos no alvo, a atingir os obstáculos, e agora a chegada, a terra prometida. Amém, irmão? Todos nós gostamos de estar mais tempo aqui. Todos dizemos, o Senhor tem uma morada preparada para nós, mas todos gostamos de viver mais, ou porque temos ligações, família, e gostamos da vida, apesar das lutas, vale a pena viver, principalmente quem tem Cristo. Mas, irmãos, não nos lembramos, nós temos uma promessa gloriosa e tão grande. Irmão. Nós temos uma terra prometida à nossa espera, irmão. Uma terra onde reina a paz, nunca vamos ter problemas, nem doenças, nem nos vamos dar mal uns com os outros, porque o Senhor reina, nós vamos estar ali a reinar com Ele para toda a eternidade. Irmãos, isto ultrapassa a mente humana. E há pessoas que dizem que são histórias da carochinha. Fiquem com as histórias da carochinha e eu fico com as promessas que são para a minha vida. E nós, como crentes, ficamos com as promessas para a nossa vida. Então, aqui, fazendo o paralelo também com o povo de Israel, eles também atingiam, e o objetivo deles era a terra prometida. A terra que o Senhor tinha prometido para eles. Muitos desistiram, muitos não atingiram este alvo. A própria profetisa Miriam não chegou a entrar na terra prometida,
Muitos outros que lutaram não viram a terra prometida. Mas uma coisa é certa, a promessa estava para aquele povo, que iria ser fiel até ao fim. Por isso é importante portanto, que a palavra de Deus frutifique em nós, irmãos. Que na caminhada com Cristo nós não percamos o foco de uma vida eterna com Ele, mas que nós possamos ter a percepção de precisamos de ver uma vida vitoriosa aqui. E isto não quer dizer, como sempre tivemos dito desde o início desta reflexão, que vamos viver sempre em bênção. Não, irmãos, não tenhamos ilusões, não vamos sempre viver em bênção. Às vezes Ele vai nos dar conforme as nossas necessidades do dia a dia. Outras vezes vamos ter que atravessar um deserto mais longo. No meu caso, eu estou a atravessar um deserto que eu não esperava que fosse tão longo. Mas eu sei que aquela promessa final, ela está descrita para a minha vida. E seja no tempo de Deus, é no tempo de Deus, não sei quando, mas Ele já está a fazer e eu estou a ver com os olhos não só espirituais, mas com os olhos também carnais. Então, Ele vai nos dar as necessidades que nós precisamos. Ele é fiel, Ele está sempre connosco, irmão. É importante nós sabermos. Ele está sempre connosco. E nunca permite, por muito que nos custe aceitar isto, que às vezes dizemos que chegamos ao limite, e é verdade, e já aconteceu comigo, mas Ele nunca permite que a tribulação seja superior à nossa capacidade de resistir. Então alegra-te no Senhor. Deus tem o melhor para nós. Saibamos quem somos em Cristo. Estejamos dispostos a segui-lo como verdadeiros discípulos. Amém, irmãos?